Boa tarde. Iniciamos as atividades da Academia Nacional de Medicina na data 16 de outubro de 2025, quinta-feira, comemorando os 100 anos de ensino das doenças infecto-parasitárias no Brasil, uma sessão especial que será coordenada pelo nosso acadêmico Celso Ferreira Ramos, a quem eu convido para compor a mesa comigo. É uma organização, a sessão de hoje, conjunta do acadêmico Celso Ferreira Ramos, com a professora Simone Aranha Noer. E já de início, eu gostaria então de convidar os acadêmicos Alberto Schneider e Celso Ferreira Ramos para compor a mesa, esclarecendo que nossa presidente, professora Eliette Busquelá, se encontra em Paris, ainda pela sessão conjunta com a Academia Francesa, assim como o nosso vice-presidente, acadêmico é, Nardi. Então, eu, como secretário-geral, vou fazer a coordenação dessa sessão comemorativa de hoje. Bem-vindos, acadêmico Schneider, acadêmico Celso Ramos. Passo de imediato a palavra ao acadêmico Celso Ferreira Ramos para suas considerações iniciais. Muito obrigado, senhor presidente em exercício. Eu queria pedir fazer uma introdução muito rápida sobre o que, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui. Há 100 anos atrás, 1925, Carlos Chagas, como nós vamos ver no decurso do evento, Carlos Chagas assumiu, foi nomeado, depois de uma primeira recusa, foi nomeado professor de medicina tropical. E pode-se perguntar por que essa pergunta se fez, muitas vezes ainda se faz hoje em dia, por que é uma disciplina específica de doenças infecciosas? Tínhamos várias razões, mas o que eu quero acentuar são as razões políticas ou geopolíticas. Estávamos, nessa altura, em pleno auge do imperialismo. O Brasil tinha uma necessidade de preservar o seu território, de ocupar o seu território. E para ocupar esse seu território tinha que fazer mais ou menos a mesma coisa que as potências colonialistas, imperialistas tinham feito. Ou seja, se preocupar em estudar doença tropical. Isso já se fazia em Manguinhos, sem sombra de dúvida. Mas o que se resolveu foi colocar isso, já que a nossa questão não era de formar médicos para mandar para o exterior, mas formar médicos para colocar aqui no Brasil, fez-se isso daí. A revolta da Armada, nós tivemos a intervenção de Portugal e dos Estados Unidos, com navios aqui dentro da Baía de Guanabara, ameaçando a nossa soberania. A Ilha de Trindade foi ocupada pelos ingleses, que depois se desinteressaram. O Brasil teve aquela famosa guerra com a Bolívia, conquistou o Acre, mas o Acre era disputado com a Bolívia pelo Peru, e além disso queria também ter uma boa parcela da Amazônia brasileira. E nós tínhamos a experiência internacional do Canal do Panamá, em que os Estados Unidos intervieram, fizeram a independência do Panamá, pegaram um pedaço do canal, que ficou como zona do canal, área de soberania americana, até o governo Carter, se eu não me engano. Tivemos a Conferência de Berlim, em 1885, que decidiu que não era suficiente a posse histórica de um determinado território. Era necessária a posse ativa, a presença do Estado lá. Isso gerou o Mapa Rosa. O Mapa Rosa foi um mapa português que pegava a África toda, entre Angola e Moçambique, e era representada como a África portuguesa. O Reino Unido protestou, acabou fazendo um ultimato que Portugal teve que aceitar. Isso foi um golpe muito sério para a moral do país, ajudou à queda da monarquia.
Tínhamos o caso da Madeira Morã, em que nós não temos nenhuma perda de autonomia propriamente nisso daí, mas que exigiu esforços absolutamente internacionais para que ela fosse feita, para que se construísse essa estrada. Tínhamos o sucesso sanitário internacional, a erradicação, aspas, da febre amarela, da cólera, o prêmio Chaldin, isso vai ser falado certamente, dado ao Oswaldo Cruz, a Carlos Chagas, em 1912, e tínhamos essa questão, eu tenho 2 ou 3 slides que eu quero mostrar rapidinho, a questão da eugenia, vou falar sobre isso depois, a questão do darwinismo social, e o estímulo à superioridade da raça branca, o estímulo no Brasil à migração europeia e uma resistência à migração asiática. Nisso, Miguel Cotto se manifestou aqui dentro dessa casa contra a imigração japonesa por trazer o que seria uma raça inferior. Próximo, por favor. Manguinhos fez uma série de expedições, isso foi trabalho da professora Nízia Trindade, mostra ali aquele lado esquerdo da plateia, o Belisário Pena atendendo no interior da Bahia. Próximo, por favor, rapidinho. O fardo do homem branco. Então tem aí essa montanha sendo escalada pelo tio Sam, pelo John Bull, pelo símbolo britânico, carregando os povos que necessitavam ser colonizados, passando por cima de ignorância, de superstição, até que chegassem lá em cima na civilização. Esse poema, eu não vou traduzir, não tenho tempo, é o começo de um poema do Rudyard Kipling, um inglês nascido na Índia, em Mumbai, Bombaim, e um colonialista de 4 costados. Acho que terminou. Próximo. Sim, e isso não passou em brancas nuvens. Mark Twain, o humorista americano, criou satiricamente a proposta dessa bandeira aí, pode lhes parecer semelhante a alguma outra coisa, mas é apenas uma mera coincidência, isso nada tem a ver com disputas de direito de transmissão de televisão. Acho que é só isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, acadêmico Celso Ramos. É sempre importante dar o contexto, né, político, social que se vivia na época do início do ensino da disciplina de doenças infecciosas e parasitárias no Brasil. Passo em seguida a palavra ao nosso acadêmico Roberto Schneider, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para suas considerações iniciais. Muito obrigado, excelentíssimo presidente em exercício, nosso secretário-geral, acadêmico Omar Lupe. Ao cumprimentá-lo, o faço aos membros aqui organizadores do evento, professor Celso, nosso acadêmico. Não posso deixar de cumprimentar nosso presidente, professor Novelino, e todos os acadêmicos aqui presentes, senhores e senhoras. Eu vejo minha participação hoje mais como um reconhecimento que o hoje Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias, em sua trajetória centenária, semeou na Faculdade de Medicina. As doenças infecciosas receberam, no seu início, em 1925, quando a cadeira foi criada por Carlos Chagas, que era o catedrático na época, não havia ainda o professor titular, nós estamos falando de uma época em que a cátedra era vitalícia, e era chamado Medicina Tropical. E assim foi criado, dentro da Faculdade de Medicina, numa estrutura de cátedra. Obviamente que isso evoluiu ao longo dos anos. Em 1931, recebeu um outro nome, que seriam doenças tropicais infectuosas, e prosseguiu-se nisso até que o regimento da Faculdade de Medicina, já na década de 1950, ele, na vanguarda do que viria com a reforma universitária, ele aprovou uma estrutura departamental. Então, passou a vigir
uma estrutura dentro da Faculdade de Medicina em que tinha, por exemplo, o Departamento 4. Nesse departamento tinha a propedêutica, a clínica de doenças tropicais infectuosas, e isso acabou sendo modificado com a Lei 5.540, de 1968, que foi a reforma universitária, que causou modificações profundas, primeiro extinguindo a cátedra, trazendo, então, para uma estrutura com professores titulares dentro de um departamento, e o departamento era considerada a menor fração da estrutura universitária, para fins tanto de organização administrativa quanto didático-pedagógica. E assim, no nosso regimento de 1972, que foi o penúltimo, foi estabelecido o Departamento de Medicina Preventiva, aí já com o nome de Medicina Preventiva, onde haviam várias disciplinas, dentre as quais as doenças infecciosas, infectuosas na época ainda, e parasitárias. Também tinha epidemiologia, estatística, saúde pública, eu acho que era higiene e saúde pública, era esse nome que estava originalmente, e medicina do trabalho. Ao longo do tempo, obviamente, dentro já de uma estrutura departamental, que nós tivemos como primeiro titular, obviamente, falando da cátedra, vários professores de grande vulto se destacaram. Eu queria comentar, começando pelo professor Carlos Chagas, mas a continuidade se deu através de outros catedráticos, que serão motivo de outra mesa, que foram os professores Joaquim Moreira da Fonseca, inclusive acadêmico e ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, e o professor José Rodrigues da Silva, né? Professor José Rodrigues também foi o catedrático nessa cadeira, que, ao final, nós tivemos um outro acadêmico à frente, o professor José Rodrigues Cora, que, por sua vez, também foi substituído, quer dizer, em seguida, a professora Léa Camilo Cora, também nossa, de saudosa memória, assim como o professor Cora, dentro do Departamento de Medicina Preventiva. Quando eu fui aluno da Faculdade de Medicina, nós tínhamos Medicina Preventiva 1 e 2 e doenças infecciosas e parasitárias. Então, ao longo do tempo, isso vem se mudando, a nômina vem se alterando, acrescentaram-se novas disciplinas ao Departamento, Saúde Coletiva, Planejamento em Saúde, mas, enfim, em agosto de 2020, para terminar, eu já estava na gestão da Faculdade de Medicina, nós conseguimos publicar o novo regimento, embora já tivesse consagrado o nome de doenças infecciosas e parasitárias, passou a figurar oficialmente, com reconhecimento do seu colegiado maior, o nome Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias, isso em 2020. Então, é só um prólogo, um pequeno resumo. Como eu disse, eu acho que a minha presença aqui é reconhecer uma trajetória de uma cátedra que se transformou num departamento, da qual, independente do nome, nós mantivemos toda a pujança de um conteúdo ou de um conhecimento necessário para o Brasil, à época, começando com doenças ou moléstias tropicais, e hoje sendo muito mais abrangente e sendo uma referência nacional pela qualidade dos seus docentes e pela história que compõe a Faculdade de Medicina. Então, só essas primeiras considerações. Muito obrigado. Obrigado, professor Schneider, ex-aluno. Eu ia acentuar esse ponto, né? Elogio em boca própria, vitupério, mas como eu já estou aposentado, posso dizer, curso, desde que eu entrei na faculdade, curso 1969, de lá até aqui, esse curso sempre foi
muito bem avaliado pelos alunos, e nós ainda hoje, nós mantemos, todo final de curso, uma avaliação, e essa avaliação dá sempre resultados que são extremamente reconfortantes para nós. Vou chamar agora o professor Mariano Zales, que é o atual chefe do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias. O professor Mariano tem trabalho... Olha, professor Mariano tem trabalho na área de biologia molecular, particularmente de meu particular interesse, com plasmódio no estado do Rio de Janeiro. Fez parte da equipe de trabalho que caracterizou o plasmódio simium como responsável por casos esporádicos de malária na Mata Atlântica. É responsável por um trabalho críptico e curioso em que se isola sequências de plasmódio falciparum que não circula em macacos e que não circula entre humanos aqui no Rio de Janeiro, mas ele não vai falar sobre isso. É nosso chefe de departamento e vai falar sobre o novo Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da UFRJ. Professor Mariano. Muito obrigado, boa tarde a todos. É uma grande honra participar da sessão na Academia Nacional de Medicina. Gostaria de iniciar expressando meus sinceros agradecimentos aos organizadores, o professor Celso Ramos e também a professora Simone Noer, que se encontra aqui, pela dedicação, parceria e pela condução exemplar das atividades comemorativas. Agradeço também à Academia Nacional de Medicina, a doutora Eliette, que não se encontra aqui, mas também agora com o secretário, pela acolhida e pela generosidade de abrir as portas dessa instituição para celebrar conosco os 100 anos do Departamento de Doenças Infecciosas Parasitárias da UFRJ. Também agradeço ao nosso diretor da Faculdade de Medicina, o Dr. Alberto Schneider. Hoje eu compartilho um pouco dessa história centenária, das transformações recentes e do futuro que já estamos construindo. O Departamento de Doenças Infecciosas Parasitárias tem uma missão clara: promover o ensino, a pesquisa e assistência de excelência. Nossa meta é formar profissionais éticos, críticos e comprometidos com a saúde pública, preparados para enfrentar tanto doenças infecciosas tradicionais quanto as emergentes. Integramos ensino, pesquisa, extensão, inovação, internacionalização e compromisso com o SUS e com a sociedade brasileira. Aqui. Este ano celebramos um século de atuação ininterrupta. Tudo começou em 1925, já foi falado pelo professor, quando Carlos Chagas assumiu a primeira cadeira de moléstias tropicais, então, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Desde então, o Departamento de Doenças Infecciosas Parasitárias vem contribuindo decisivamente para o avanço da medicina tropical, da infectologia e da saúde pública no Brasil. 100 anos depois, seguimos honrando essa origem e renovando o nosso papel frente aos nossos desafios. Aqui, observamos uma trajetória centenária do departamento. Começamos em 1925, como já disse, Carlos Chagas inaugura o ensino de doenças tropicais. Na década de 1940, ocorre uma consolidação científica com parcerias com o Instituto Oswaldo Cruz. Nos anos 1950, como já falado, o professor José Rodrigues da Silva amplia o ensino clínico e a pesquisa parasitológica. Nos anos 70, sob a liderança do professor José Rodrigues Cora, nasce o Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias, o primeiro da área médica da UFRJ. Nas décadas de 1980 e 90, o departamento teve um papel central na resposta à epidemia HIV e AIDS, com pesquisas pioneiras e também a histórica visita da princesa Diana no nosso hospital, em reconhecimento ao trabalho com pacientes vivendo com HIV. Em 2020, no auge da pandemia, docentes da DIP, como a professora Terezinha Marca, criaram o NIDIE, o Núcleo de Enfrentamento de Doenças Emergentes e Reemergentes, que eu vou falar mais tarde, integrando o diagnóstico, pesquisa, ensino, vigilância e consolidando o papel do departamento na resposta científica, social
do Covid-19. Nesse slide, não sei se já passou? Não. Acho que aqui. Muito bem. O departamento atua em 3 grandes eixos: ensino e formação, tanto na graduação quanto na pós-graduação, pesquisa e inovação com foco em diagnóstico, terapêutica e biotecnologia, e assistência e extensão em parceria direta com o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Essa estrutura integrada é que sustenta a relevância e a vitalidade do departamento ao longo de um século. O que é a graduação hoje? A graduação é o coração da nossa missão formativa, sob a coordenação da professora Simone Noé. A disciplina DIP é obrigatória no ciclo clínico da Faculdade de Medicina. O ensino desenvolve o raciocínio clínico, o diagnóstico, o uso racional de antimicrobianos e o manejo de doenças infecciosas prevalentes e emergentes. Essa formação une hospital e território, unindo ciência, prática médica e saúde coletiva. O aluno aprende não apenas a tratar doenças, mas a compreender contextos epidemiológicos, sociais e ambientais. O programa abrange toda uma área de doenças infecciosas e parasitárias, vírus, bactérias, fungos, protozoários e aminto. Inclui ainda temas de grande relevância contemporânea: HIV/AIDS, Covid-19, arboviroses, infecções hospitalares e zoonoses. Também enfatizamos os fundamentos diagnósticos, ensinando os alunos a correlacionar dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos. O objetivo é formar médicos que saibam interpretar a doença no paciente e o paciente dentro do seu contexto social e ambiental. Quais são essas metodologias? O ensino é ativo e participativo. Utilizamos diferentes abordagens pedagógicas, aulas dialogadas que incentivam o pensamento crítico, seminários temáticos que integram microbiologia, patologia e medicina preventiva, discussões de casos clínicos que aproximam o estudante da prática real e atividades práticas supervisionadas que consolidam o aprendizado. Essa diversidade metodológica mantém o estudante como protagonista do próprio aprendizado. A avaliação é contínua e formativa e merece destaque. Ela combina desempenho teórico, participação ativa e raciocínio clínico. Avaliamos a capacidade de um aluno correlacionar sinais, exames, condutas, além de atitudes éticas e humanísticas. O objetivo é formar médicos que pensem de maneira crítica, atuem com responsabilidade e se comuniquem com empatia. É um processo avaliativo moderno, alinhado às diretrizes curriculares nacionais. As práticas são realizadas no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, nos laboratórios de enfermagem em práticas avançadas em cenários de simulação realística. Os alunos enfrentam situações de biossegurança, infecção hospitalar, preparo vacinal, manejo clínico de casos. Essa abordagem aproxima os estudantes da realidade hospitalar e o prepara para o internato. Aqui vocês veem do meu lado esquerdo, né, a professora Carmen Lúcia, que se encontra aqui também, e também a nossa recém-concursada, a professora Isabela Leitão. O departamento valoriza o protagonismo estudantil. Nossos monitores e bolsistas participam do ensino, da pesquisa e da extensão, tornando o aprendizado mais dinâmico. Muitos desses alunos prosseguem na pós-graduação, reforçando a integração entre a graduação e a pesquisa científica. Esse espírito colaborativo é um dos diferenciais do departamento. Sobre o internato do departamento, coordenado pela professora Denise Vigo Pote, ocorre no 9º período do curso de medicina. Com duração média de 6 semanas, é uma imersão prática nas enfermarias do hospital universitário.
Os estudantes acompanham casos de HIV/AIDS, tuberculose, meningites, endocardites, dengue, hepatites virais, enfim, todas essas doenças sob supervisão direta de docentes e preceptores. Aprendizado é clínico, ético e profundamente humano. A pós-graduação, apesar que isso aqui está 50 anos, esse ano a gente faz 55 anos de pós-graduação e completa agora aqui em 2025. É um programa de excelência científica e formação docente coordenado pela professora Maria Angélica Guimarães. Desde a sua criação, formou centenas de mestres e doutores que hoje atuam em universidades, laboratórios, instituições públicas de saúde. A pós-graduação de DIP foi idealizada primeiramente pelo professor José Rodrigues Cora, uma figura seminal da medicina tropical. Instalado inicialmente no pavilhão Carlos Chagas, o programa sempre combinou rigor científico e compromisso social. Foi o primeiro programa estrito sensu da área médica da UFRJ e se tornou um berço de pesquisa de ponta de doenças infecciosas, e hoje a nossa pós-graduação está sediada dentro do hospital universitário. Um glance aqui sobre as linhas de pesquisa que evoluíram junto com os desafios sanitários. Você tem nos anos 70, que era tudo voltado mais à parasitologia e doenças tropicais. Já nos anos 80, começou então esses estudos de resistência microbiana e saúde coletiva. Nos anos 90, virologia, HIV e também a AIDS, junto com isso. No ano 2000, a arboviroses e micologia. E agora o Covid-19, monkeypox, a vigilância genômica de novos agentes infecciosos. Cada fase reflete a capacidade do departamento de se reinventar e responder às necessidades do país. A pós-graduação já formou mais de 500 mestres e doutores desde a sua formação. Conta atualmente com 19 docentes permanentes, cerca de 40 alunos ativos, com média de 8 a 10 defesas anuais. Avaliado como nota 5 pela CAPES, mantém parcerias com a Fiocruz, NIH, Harvard e a Organização Mundial de Saúde. É um programa que alia excelência científica e compromisso social. Eu coloquei aqui um exemplo, né? É um estudo de introdução do antibiótico cefiderocol no Brasil e conduzido em parceria com o Ministério da Saúde, Fiocruz, Unifesp e também o nosso hospital universitário. E aqui na UFRJ é liderado pela professora Carmen Lúcia. Esta é uma pesquisa translacional em que o conhecimento da bancada chega ao leito do paciente. E também essa pesquisa fez com que a gente tivesse um curso entre as várias instituições, né? E que é coordenado também pela professora Carmen Lúcia, voltado à resistência microbiana, integrando ensino e inovação. Em relação à pesquisa e extensão caminham lado a lado. A DIP atua desde o laboratório até o campo, com ações de impacto direto na comunidade. Criamos núcleos combustíveis, centros de vacinação de adultos, e colaboramos com o NIDIE, que é toda referência nacionais em vigilância, imunização e resposta às emergências sanitárias. Falando do NIDIE, que é um núcleo de enfrentamento de doenças emergentes e reemergentes, foi criado em 2020, no auge da pandemia do Covid-19, como iniciativa visionária do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias. O núcleo foi fundado pela professora Terezinha Marta e pelo professor Amilcar Tanuri, que reuniam pesquisadores e profissionais de diferentes áreas para integrar ciência, diagnóstico, vigilância, inovação tecnológica. O NIDIE se consolidou rapidamente como um centro estratégico de resposta rápida, atuando no Covid-19, hoje monkeypox, dengue, oropuxa, arboviroses, resistência microbiana. Hoje também uma plataforma de inovação com projetos de genômica, bioinformática, inteligência artificial, medicina de precisão, representando o futuro da infectologia no Brasil. Aqui a gente tem umas das ações, né? O departamento mantém uma intensa cooperação com instituições nacionais, destaca o trabalho do professor
Rafael Galeschi, que se encontra aqui também, que atuou no controle de surto. O Rafael, aquele daqui de cima, à sua esquerda. No controle agora, recentemente, de um surto de febre amarela na ilha de Marajó e recentemente participou de um curso internacional de febre amarela no Peru. Essa inserção internacional e, claro, nacional reafirma a vocação do departamento em contribuir para a saúde global. Em outubro, também iniciamos as comemorações do centenário com uma série de eventos da Faculdade de Medicina no Hospital Universitário e no NIDIE, e também, claro, aqui na Academia Nacional de Medicina. No evento do Hospital Universitário e no NIDIE, tivemos palestras marcantes sobre grandes pandemias, resistência microbiana, inovações diagnósticas e terapêuticas, reunindo especialistas de várias gerações do departamento. Aqui temos a solenidade de abertura e que contamos com a presença do reitor da UFRJ, o professor Roberto Medronho, o diretor da Faculdade de Medicina, o professor Alberto Schneider, ambos membros da Academia Nacional de Medicina, e o superintendente do Hospital Universitário EBSER, professor Amâncio Paulino. Todos os docentes e servidores da DIP receberam essa medalha comemorativa que vocês veem aqui na fotografia. Foi um momento simbólico, emocionante, com a participação expressiva dos alunos de graduação e de pós-graduação. Nesse mesmo dia, realizamos a inauguração da placa comemorativa no Didier, símbolo da união entre a tradição e a inovação. O ato contou com a presença de professores e servidores do departamento e da vice-reitora, professora Cássia Turti, representando a reitoria e toda a comunidade universitária. Um gesto de memória e renovação institucional. No dia seguinte, que foi a sexta-feira, o Colégio Brasileiro de Altos Estudos sediou uma sessão especial de cinema e debate, que foi exibido um documentário sobre o episódio trágico da história médica, os experimentos antiéticos realizados com afrodescendentes portadores de sífilis nas décadas de 30 e 40. Após a exibição, houve um debate conduzido por professores da DIP, ressaltando a importância ética dos direitos humanos e da pesquisa científica. Esse também é um momento de homenagem. O Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da UFRJ presta uma homenagem póstuma ao professor Amilcar Tanuri. Ele não era um professor da DIP, mas era uma pessoa que era praticamente da DIP, apesar de estar na Faculdade de Biologia, cuja contribuição científica foi essencial para o avanço da virologia e da genômica viral no Brasil. O professor Tanuri, um dos fundadores do NIDIE, do núcleo criado durante a pandemia do Covid-19, uniu ciência, diagnóstico e vigilância em tempo real. Dedicou-se sua vida à pesquisa e à formação de novas gerações de cientistas, sendo uma referência incontestável em genômica viral, HIV e Covid-19. Sua trajetória deixa um legado de excelência, generosidade e compromisso com a universidade e com a ciência, inspirando todos que seguem no Departamento de Doenças Infecciosas. E, para finalizar, o futuro da DIP está na integração entre ciência, tecnologia e formação humana. Queremos consolidar o departamento como um polo de inovação, ensino de excelência e pesquisa translacional, mantendo o compromisso com o SUS e com a sociedade. 100 anos depois, o departamento reafirma sua vocação como espaço essencial da Faculdade de Medicina no UFRJ, um departamento que ensina, pesquisa e cuida, fiel à tradição, mas aberto ao futuro. Encerrando, agradeço novamente à Academia Nacional de Medicina e aos colegas professor Celso Ramos e a professora Simone Noé, e também à Faculdade de Medicina pela ajuda em montar todas essas celebrações. Agradeço a todos os docentes que estão aqui, técnicos e alunos que fazem parte dessa trajetória. O Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias segue vivo, inovador e comprometido com o futuro da medicina brasileira. E, finalmente, eu aproveito esse momento para presentear, aqui não está a professora Eliette, mas eu queria deixar, então, uma medalha comemorativa dos 100 anos da DIP, vou entregar aqui para o secretário. Muito obrigado.
Obrigado, professor Zales. Vou lhe pedir que sente ao lado do nosso diretor da faculdade. Eu quero corrigir um erro, não estou habituado a presidir sessões na academia, e chamar a professora Simone Nouet para sentar aqui ao meu lado, eu ainda não a tinha visto, e vamos chamar a próxima palestrante, que é a professora Simone Petralha Kropp. A professora Simone é pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, tem um trabalho absolutamente definitivo e retocável, ninguém pode escrever mais nada, nem falar mais nada sobre Carlos Chagas depois do livro que ela escreveu. Pode ser suplementado pelo livro do professor Carlos Chagas Filho, titulado Meu Pai, porque aí não são propriamente coisas científicas, mas mais coisas pessoais. Professora Simone. Professora Simone, estamos com duas Simones. Bom, boa tarde a todos. É um enorme prazer, uma honra estar aqui hoje nessa sessão tão especial. Eu queria agradecer muitíssimo o convite da professora Eliette para estar aqui hoje com vocês, do professor Celso, da Academia Nacional de Medicina, da sua diretoria, cumprimentar a mesa, professor Alberto, diretor da faculdade, secretário-geral da academia e os demais acadêmicos e acadêmicas presentes hoje e o público, né, que nos assiste também, acho que é uma sessão híbrida, né? E dizer que, de fato, é uma enorme alegria, né? Eu já tive outras vezes aqui nessa casa, cumprimentar também o professor Novelino, né, que é uma alegria revê-lo, professor. E para falar, né, de Carlos Chagas e de sua importância na ciência e no ensino, e eu gostaria de começar a minha fala, né, estamos aqui hoje para comemorar os 100 anos da criação, né, da cadeira, da cátedra, né, da cadeira de Medicina Tropical na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Né, a gente vê aqui uma fotografia da posse, né, do dia da posse de Carlos Chagas na cátedra, mas eu gostaria de trazer hoje algumas reflexões e algumas questões sobre o sentido de se criar uma cadeira de medicina tropical no Brasil naquela época, né? Que, como eu vou mostrar, quer dizer, estava longe de ser algo consensual, né? Houve resistências, houve dúvidas, como é próprio também, né, do processo de produção da ciência, da vida em geral, né? Então, é sobre isso também que eu gostaria de falar, e, para isso, né, percorrendo a trajetória de Carlos Chagas, agradecendo aqui o elogio do professor Celso. Fico feliz com o elogio, mas certamente há muitas coisas ainda a se produzir, né, na história da medicina, sobre Carlos Chagas e sobre os nossos importantes nomes da história da medicina no Brasil. Carlos Chagas nasceu em Minas Gerais, né, numa fazenda de café, em 1878. Né, a gente lembra que o Brasil, né, é um país rural, né, o café é o principal produto da economia, né, voltada para a exportação. Nasceu nessa fazenda próxima a essa pequena cidade chamada Oliveira, no interior de Minas. E, antes de cursar medicina, Carlos Chagas cursou um curto período de tempo na Escola de Minas de Ouro Preto. Né? A sua mãe queria que ele fosse engenheiro. Né? E, contando, inclusive, com o apoio de um tio, né, ele conseguiu convencê-la de que sua vocação era a medicina. E, então, Carlos Chagas se matricula na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1897. Né? Esse é um momento importante na história da Faculdade de Medicina, porque, já desde a década anterior, a década de 80, a faculdade vinha passando por uma reforma importante no sentido do fortalecimento da pesquisa laboratorial na faculdade, né, com a chamada reforma Saboia, de 1884. O objetivo era esse, né, ampliar
chamado ensino prático, né, e criar, inclusive, as instalações propícias ao desenvolvimento da pesquisa. A gente vê aqui uma imagem do laboratório de fisiologia da Faculdade de Medicina. Durante o curso médico, duas influências muito marcantes na formação do jovem Carlos Chagas, né? Miguel Couto e Francisco Fajardo. Francisco Fajardo, um nome importante da pesquisa em doenças tropicais, na época, é importante chamar atenção para isso, né? Os nossos médicos produziam conhecimentos, né? Não só consumiam as teorias, as ideias que eram produzidas lá fora, mas se engajavam ativamente na pesquisa, e Francisco Fajardo era um nome importante, né, no estudo da malária. E foi sob sua orientação que Carlos Chagas se interessou por esse tema. Miguel Couto também um nome importante, uma influência importante, justamente pela perspectiva, né, de uma concepção de clínica médica pautada, né, pelos conhecimentos que então eram produzidos, né, uma época de muitas transformações no conhecimento médico, né, pensando na microbiologia e na própria medicina tropical naquele período. Então, foram dois mestres importantes na trajetória de Carlos Chagas. E aquele contexto internacional também bastante singular do ponto de vista dessas novas teorias, desse novo entendimento sobre as doenças infecciosas. E, mais do que isso, aquele momento, né, como eu disse, em 1897, Carlos Chagas se matricula na Faculdade de Medicina. 1897 foi um ano importante do ponto de vista de alguns marcos dessa institucionalização da medicina tropical europeia, né? Temos a comprovação da transmissão da malária, né, em 1897, e no mesmo ano em que Patrick Manson, né, que é considerado um dos pais da medicina tropical europeia, e, na época, diretor médico do Colonial Office britânico, né, o professor Celso já fez referência a esse contexto, né, da expansão colonialista britânica, europeia. Manson faz uma conferência, né, no Hospital St. George, em Londres, justamente defendendo a necessidade de um ensino especializado em medicina tropical. O seu argumento era que os médicos treinados nas escolas tradicionais, né, não eram capacitados para diagnosticar, né, essas chamadas doenças dos climas quentes, que eram, né, como sabemos, um obstáculo, né, também como o professor Celso mencionou, a essa expansão, a esse empreendimento colonial britânico. Então, ele reivindicava isso, que se criasse não só de que não só os conteúdos fossem oferecidos a esses estudantes, a esses médicos, mas fosse criada uma instituição específica para isso, uma escola específica para isso, e é o que acontece, né, em 1899, com a criação das escolas de medicina tropical em Londres e em Liverpool. Carlos Chagas, nesse momento, justamente estava fazendo a sua formação e, como eu disse, interessado, né, já pela pesquisa, por influência, sobretudo, de Fajardo, Carlos Chagas vai desenvolver as suas pesquisas sobre malária no Instituto de Manguinhos, que havia sido criado em 1900. Né? A gente vê que a gente está ali nesses anos decisivos assim, da passagem do século XIX ao XX. A gente tem aqui uma imagem, né, bastante diferente da que a gente atualmente vê, aquela confusão ali da Avenida Brasil, a gente imaginar aqui a Fazenda de Manguinhos, né, os primeiros prédios aqui do Instituto Soroterápico Federal, né, criado em 1900, e criado com o propósito justamente de combater epidemias urbanas, né, que eram um problema na capital, né, nos grandes centros, nos centros urbanos e, sobretudo, nos portos, não é? E Oswaldo Cruz, então, é designado pelo governo federal para dirigir esse instituto voltado para a criação, né, de soros e vacinas para combater essas epidemias, não é? Ao mesmo tempo, e aqui eu já começo a falar de um aspecto muito importante para a gente entender aquela questão que eu coloquei, né? Qual é o sentido da medicina tropical no Brasil?
Uma preocupação também muito imediata em combater os problemas concretos, não é, de saúde pública da população, no caso aqui, as epidemias, né, de varíola, peste bubônica e febre amarela, e, por isso, designado para chefiar os serviços federais de saúde pública do país, né? Como sabemos, o saneador, né, da capital federal, né, atuando ativamente nisso. Então, a gente tem ao mesmo tempo, né, a preocupação com a criação de um instituto de pesquisa, de um instituto de ciência, e também um forte compromisso com a atuação na saúde pública. Carlos Chagas, então, sob supervisão de Oswaldo Cruz em Manguinhos e de Miguel Couto e Fajardo na Faculdade de Medicina, ela desenvolve a sua tese de doutoramento sobre malária, né, que ele conclui em 1903, e aqui já fica claro o entusiasmo, né, de Carlos Chagas com a... Deixa eu me acertar aqui nesse relógio para eu não passar do tempo. Eu acho que aqui está marcando. Aqui está voltando. Tudo bem. A gente vê aqui eu trouxe aqui um trechinho, não é, da tese de doutoramento dele, em que a gente já vê claramente o entusiasmo, né, que ele tinha em relação a essa medicina experimental que, como eu disse, estava ali vicejando naquele ambiente, tanto na Faculdade de Medicina, né, ainda que com mais limitações, e, sobretudo, no Instituto de Manguinhos, né? Ele diz: o laboratório representa em nossa terra uma esperança. Dele esperamos esclarecidos os inúmeros problemas de patologia tropical que por aí prevalecem obscuros, zombando da sagacidade dos observadores e cujas incógnitas estão repletas das ilações as mais benéficas ao nosso bem-estar. Né? Então, a gente vê, então, o jovem médico e o jovem pesquisador aqui se graduando em 1903. É importante dizer que Manguinhos, apesar de ter sido criado, como eu mencionei, para atender a uma emergência sanitária, desde o início foi construído com a perspectiva de se tornar um centro de pesquisa e de ensino em medicina tropical, em bacteriologia. Esse era o projeto de Oswaldo Cruz. É muito importante a gente levar isso em consideração, porque Oswaldo Cruz acreditava que, justamente para que a ciência brasileira pudesse oferecer soluções, né, a emergências, a crises sanitárias, era preciso que ela pudesse se institucionalizar como um empreendimento de produção de conhecimento, e não apenas de reprodução, né, como eu já mencionei, de ideias e de conhecimentos produzidos fora. Tá? Então, e não foi fácil. Não foi fácil. Hoje parece mais... Né, a gente já está um pouco mais habituado a essa ideia, mas, naquele momento, Oswaldo Cruz teve dificuldade, inclusive, de aprovar os recursos, de obter os recursos orçamentários para expandir as atividades do Instituto, né, porque era preciso convencer sobre a importância, né, da pesquisa, até mesmo como forma de dar continuidade à possibilidade de responder a emergências. Né? E essa preocupação fez com que essa imagem aqui, eu acho ela muito representativa, porque a gente vê a preocupação aqui, a primeira equipe, né, primeiro grupo, né, de Manguinhos, com a presença de estudantes, né, não apenas Carlos Chagas, mas outros estudantes que frequentavam o Instituto. Então, nós vemos aqui uma reunião, eram reuniões semanais, em que Oswaldo Cruz discutia literatura, buscava se atualizar. Ele acompanhava as publicações, adquiria livros, né, que hoje compõem a nossa biblioteca de obras raras, né, no Castelo de Manguinhos. Quem nunca esteve lá, eu, né, convido para que conheça. É uma joia, realmente, um acervo incrível, né, de obras, inclusive, como eu disse, muito raras. E essa preocupação de atualização, a gente vê aqui um dos livros, né, justamente o livro do Patrick Manson, né, sobre o Manual de Doenças Tropicais. E outra dimensão, que aí eu acho que vale a pena a gente reforçar, até considerando o tema, né, da nossa sessão hoje, que é a preocupação com o ensino, né?
que é um aspecto, inclusive, eu acho pouco valorizado até, ou não valorizado, mas pouco conhecido até da trajetória do Instituto de Manguinhos, né? Que é a criação, por exemplo, já desde os primeiros anos, de um curso para a formação de pesquisadores, né? Não apenas recebendo alunos, estudantes da Faculdade de Medicina, mas oferecendo um treinamento em microbiologia e em medicina tropical, né? O chamado curso de aplicação de Manguinhos, que teve vida longa, né? Até, se não me engano, a década de 70, por aí, né? Durou muito tempo, formou muitos pesquisadores. Carlos Chagas deu aulas nesse curso, né? A gente tem muitas fotografias das várias turmas desse curso, mas eu fiz questão aqui de trazer essa fotografia da turma de 1926, porque é a turma onde a primeira mulher, né, frequenta aqui o curso de aplicação, então também como uma maneira de homenagear, não é, professora Simone? As mulheres, né, que felizmente hoje ocupam os espaços, né, da medicina, da ciência no Brasil. Então, a gente imaginando aqui que não devia ter sido fácil, né, que ela sozinha aqui, mas é um registro também que eu gostaria de fazer. E, nesse contexto, a pergunta que surge naquele momento é: vamos criar uma cadeira de medicina tropical no Brasil? Essa questão foi colocada já em 1899, para a gente ver como é um processo ali par e passo com a construção, com a constituição da especialidade na Inglaterra, né? Em 1899, ou seja, no ano de criação das escolas de Londres e de Liverpool, a revista Brasil Médico, né, uma importante revista, né, com circulação muito ampla, muito prestigiada, publica um anúncio, enfim, anuncia, melhor dizendo, a criação em Liverpool de uma escola internacional de medicina tropical, que admitiria médicos, né, de todos os países, dos diferentes países, para justamente se especializarem, né, no estudo das chamadas doenças dos climas quentes, né, doenças tropicais. Imediatamente, Carlos Seidel, que era diretor do Hospital São Sebastião, propõe a ideia: criemos, então, uma cadeira de medicina tropical na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. A gente vê aqui ele publica, né, um artigo na revista Brasil Médico defendendo essa ideia. A ideia não segue, não é aceita, né, muitas resistências, ela não segue adiante, né? E o assunto volta, dessa vez, no parlamento, né, na Câmara Federal. O assunto passa a ser discutido em 1904, com a apresentação de um projeto, né, para a criação da cadeira, pelo deputado José Cândido de Melo Matos, que era um apoiador, inclusive, de Oswaldo Cruz, apresenta esse projeto. Há resistências, né? Como eu disse, isso era polêmico, né? A própria congregação da Faculdade de Medicina, na figura de Pedro Severiano de Magalhães, se manifesta contrariamente a essa ideia, né? Argumentando que aqueles eram temas que já eram discutidos, já eram tratados nas outras cadeiras da faculdade, e que não seria necessário se criar mais uma cadeira, não havia recursos para tanto, então se manifestou contrariamente. Nova discussão, novo projeto foi apresentado no ano seguinte, e é interessante perceber nesse momento a participação, por exemplo, de Miguel Couto, né, deputado, trazendo, inclusive, pareceres dos luminares da medicina tropical, né, da medicina europeia, né? A gente vê aqui o próprio Laverran, o Ross, o Marchou, enfim, o Roux. Então, ele apresenta esses pareceres. Ainda assim, argumentos contrários: restrição orçamentária, falta de laboratórios adequados, mal temos laboratórios, né, para poder expandir esse ensino. E, apesar de aprovado na Câmara, o projeto ele recebe parecer contrário no Senado. E é interessante o argumento que se faz naquele momento. Nós temos Manguinhos, né? É isso que se diz naquele momento. Então, o trecho aqui do parecer diz: aguarde o Senado o projeto de organização do Instituto de Manguinhos em andamento,
aí sim tem cabimento o estudo de moléstias tropicais, indígenas e exóticas, com o caráter experimental que se almeja. 3 anos depois, não é? A gente tem, então, a descoberta, né, da doença de Chagas, que, sem dúvida alguma, foi um marco muito importante no sentido de auxiliar, como eu disse, o convencimento da sociedade, né, e dos poderes públicos da importância de se investir em pesquisa no Instituto de Manguinhos. Né? Eu costumo brincar com os alunos que o Oswaldo Cruz deve ter ficado radiante com a notícia da descoberta, claro, só pela própria descoberta, mas porque ela serviu como um poderoso argumento em relação à importância de se estimular a produção de pesquisa e de novos conhecimentos sobre, enfim, as doenças infecciosas, em geral, a ciência, né, biomédica. Né? A gente vê aqui uma foto já bastante conhecida, né, Carlos Chagas em La Sance, esses desenhos belíssimos, inclusive publicados, né, no primeiro volume das Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, onde ele apresenta um artigo importante descrevendo a doença. Né? Essa é uma descoberta que vai ter um reconhecimento muito imediato, né? Sendo, inclusive, levando, inclusive, Carlos Chagas a ser aceito nessa casa, né, como membro titular em 1910, em condições excepcionais. Né? Não havia vaga na ocasião disponível e o então presidente Miguel Pereira abre uma exceção para recebê-lo, né, como forma de homenagear o grande feito, né, a grande conquista da ciência brasileira. Naquela ocasião, ele, inclusive, faz uma conferência muito importante apresentando os seus achados, as suas pesquisas, né, numa solenidade muito importante na Academia Nacional de Medicina, inclusive com a inauguração das instalações elétricas do prédio da academia, que na época funcionava aqui no Silogeu Brasileiro, que é onde temos hoje o prédio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Também é uma descoberta que teve um reconhecimento muito importante no exterior. Né? Carlos Chagas recebeu diversos prêmios, o professor Celso já fez alusão aqui ao prêmio Schaud, né, de protozoologia, pelo Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo. A doença de Chagas foi destaque na exposição de higiene que aconteceu em 1911, na Alemanha. Em 1913, Chagas foi indicado pela primeira vez ao Prêmio Nobel de Medicina, então foi uma descoberta, e os estudos também dele produziram muito reconhecimento e tiveram muita visibilidade já de pronto. Por outro lado, e esse também eu gostaria de enfatizar essa ideia, porque, por outro lado, Carlos Chagas tinha a convicção de que aquela era uma descoberta, né, como ele dizia, que não apenas revelava uma doença até então desconhecida, mas trazia a público também um país muito desconhecido, né, sobretudo das elites políticas, intelectuais da capital, né, que havia sido recém-embelezada, não é, com a reforma do Pereira Passos, largas avenidas, Avenida Central, com prédios de figurino europeu, não é? E Carlos Chagas mostrou na Academia Nacional de Medicina, em 1910, um país muito diferente, né? Um país marcado pela pobreza, um país marcado pelo abandono e pela ausência do poder público. Né? Essas imagens, inclusive, causaram muita repercussão na época. Carlos Chagas exibiu um filme que ele produziu em La Sance mostrando as cenas dessas pessoas, né, acometidas por essa doença. Então, para ele, a medicina tropical era para essas pessoas. Né? Esse era o centro, digamos assim, do seu argumento em relação à importância da pesquisa sobre as doenças infecciosas, sobretudo as que atingiam as populações do interior do país. Cientista, né, dedicando a sua vida a estudar a doença de Chagas, com a colaboração de colegas em Manguinhos, mas também um homem público. Esse é outro elemento importante da trajetória de Carlos Chagas, né? E eu acho que esse é um dos elementos também
pelos quais ele nos serve de exemplo, não é? Sempre também comprometido com a ideia de que a ciência se faz não só dentro dos laboratórios, mas também fora dele, né, na vida pública, né? Então, Carlos Chagas, em 1919, assume, como havia feito Oswaldo Cruz, né, como havia sido Oswaldo Cruz tanto diretor de Manguinhos quanto diretor dos Serviços Federais de Saúde Pública, Carlos Chagas, então, é nomeado, é sucessor de Oswaldo Cruz na direção de Manguinhos e passa, então, também a atuar como chefe, né, enfim, do diretor, melhor dizendo, do Departamento Nacional de Saúde Pública. Esse foi um momento importante também para a história da saúde no Brasil, porque representou uma ampliação bastante significativa da presença do poder federal nos estados, né? Até então, quer dizer, segundo a Constituição de 1891, a saúde ela era uma atribuição dos estados, né? E aqui Carlos Chagas já começa, né, a implementar essa concepção de que era necessário fortalecer a presença da União na criação de serviços e de políticas, né, de saúde nos estados, em acordo, né, naturalmente, com os estados, mas fortalecendo a construção do Estado no país, né, que vai levar, em 1930, com a criação do Ministério da Saúde. Essa concepção, né, de cientista comprometido com uma intervenção, né, na saúde pública e no debate sobre o Brasil, né, aquele Brasil dos sertões, né, a gente tem que lembrar de Euclides da Cunha, né, publicou seu livro em 1902, é o que vai justamente orientar o seu entendimento da importância da cadeira de medicina tropical que ele assume, né, como sabemos, né, em 1925, nomeado para essa cátedra. Também aqui, polêmica, não é? Eu né, a gente pode até, se houver algum tempinho, se tiver interesse, posso falar um pouquinho mais disso, mas os que conhecem a história da doença de Chagas sabem que houve uma polêmica bastante acirrada em relação à doença nessa casa, né, na Academia Nacional de Medicina, em 1922 e 23, em que alguns enunciados de Carlos Chagas foram questionados, não é? Sobretudo por Afrânio Peixoto, que era o catedrático de higiene da Faculdade de Medicina. Existem várias dimensões dessa polêmica, havia certamente algumas dúvidas relacionadas a enunciados de Carlos Chagas sobre o quadro clínico, sobre a dimensão epidemiológica da doença, né? Eram conhecimentos que estavam sendo produzidos naquele momento, mas houve também uma dimensão muito intensa de controvérsia em relação à própria ideia da necessidade, a própria ideia da medicina tropical, né? Afrânio Peixoto, ele era contrário à própria ideia de doenças tropicais, né? Como ele dizia, não havia doenças, o clima não deveria ser usado para caracterizar, né, um conjunto de doenças. Ele dizia, há doenças evitáveis, não há doenças tropicais. Há toda uma discussão sobre isso, né? Carlos Chagas vai se contrapor a isso, dizendo eu não entendo o clima como um fator de determinação das doenças, mas, enfim, um fator que, inclusive, numa posição muito atual, né? Um fator importante para que se compreendam as condições, né, favoráveis à existência, né, de micro-organismos e de vetores, né? Hoje em dia, em tempos de discussão sobre mudanças climáticas, me parece que era uma ênfase que ele dava muito atual para hoje, mas o fato é que, naquele momento ali, e isso ficou muito evidente nessa polêmica, também não era consensual a ideia não só desse conceito de medicina de doenças tropicais, mas também a necessidade de uma cátedra. E aí a gente precisa, claro, também pensar nas rivalidades e nas disputas, não é? Que sempre atravessaram, né, o campo médico, o campo científico, a vida, né, de maneira geral, e, sobretudo, num regime de cátedras vitalícias, né, como já foi referido aqui. Quer dizer, não era trivial se criar mais uma cadeira na Faculdade de Medicina. Então, é nessa ambiência aqui que Carlos Chagas assume essa posição.
Outro motivo também de questionamento foi o fato de que essa cadeira ela foi criada como para ser regida pelo Instituto de Manguinhos, né? Manguinhos teria autonomia para estabelecer os conteúdos, as questões regimentais, então, naturalmente, isso também não era trivial, não é? Aceitar essa relação, né, entre o Instituto Oswaldo Cruz, né, e a Faculdade de Medicina. Me encaminhando aqui para o final, eu queria destacar 2 elementos fundamentais no entendimento, então, voltando à minha questão inicial, do motivo de se criar uma cadeira de medicina tropical, né, e do empenho com que Carlos Chagas se dedicou a essa cadeira, né. Ele é muito conhecido, naturalmente, pela sua descoberta, mas o professor Carlos Chagas Filho sempre ressaltava, e no seu livro, né, na biografia de seu pai, ressalta isso. Carlos Chagas gostava de ser professor, né? Ele gostava de dar aula. Então, essa é uma dimensão também que eu acho que é muito importante sempre valorizar na trajetória. E ele enfatizava justamente essa importância de se aliar o laboratório e a clínica, né? Esse é um trecho interessante da aula, de uma das aulas, agora não estou me recordando se é na aula inaugural, não é na aula inaugural, uma aula de 1918, em que ele diz, do passado... Não estou conseguindo ler. Você consegue chegar isso aqui um pouquinho para o lado? Eu não estou conseguindo ler esse trechinho. Não, né? Pronto, está ótimo. É do passado essa dualidade de tendências na orientação do ensino, ou para o leito do doente, ou para o leito do hospital, perdão, ou para os laboratórios de pesquisa. A enfermaria, o laboratório e o Instituto Anatomopatológico hoje se penetram e se completam, e constituem uma só unidade técnica, na qual se aplicam inteligência, perspicácia e discernimento para esclarecer a doença. Eu acho que isso me parece um lema eterno, não é? A importância de se garantir justamente essa dimensão de associar clínica e pesquisa dentro como dimensão inseparável do ensino médico. E, por fim, a última... Acho que não está passando. É meu último slide. Pronto. E a outra dimensão que ele sempre enfatizava também bastante era justamente essa marca da sua trajetória, né, como eu já disse, que era o compromisso de estudar e combater, como ele dizia, as doenças do Brasil. Carlos Chagas dizia que, enquanto os europeus haviam criado a medicina tropical como parte do seu empreendimento colonialista, ou seja, para estudar a doença do outro, das suas colônias, no Brasil, a medicina tropical ela era fundamental para que pudéssemos estudar e combater as nossas doenças, os nossos problemas, não é? Então, ele enfatiza, né, na sua aula inaugural: senhores, os destinos de nossa terra, sua grandeza e a felicidade dessa gente não prescindem dos benefícios de sua ação profissional, que se vai exercitar nesse vasto território sem limites para povoá-lo e enriquecê-lo. Atentai bem nessa missão de patriotismo e estudai, com esforço, a doença do Brasil. Eu acho que esse é o lema dos que se dedicam, né, a produzir conhecimentos sobre as nossas questões de saúde pública, não só no campo das doenças infecciosas parasitárias, né, mas esse compromisso que é a marca da tradição da Fundação Oswaldo Cruz de aliar ciência de excelência, compromisso social com a saúde da população brasileira. Eu encerro, então, agradecendo muito a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês e fazendo uma homenagem aqui ao meu querido, saudoso professor Cora, né, com quem eu tive muitas conversas sobre Carlos Chagas e cujo trabalho, né, na medicina tropical, na universidade e no Instituto Oswaldo Cruz, na Fundação Oswaldo Cruz, eu admiro demais. Muito obrigada a todos.
Obrigado, professora Simone. Por favor, gostaria de convidar para se juntar à mesa. Queria registrar a presença da professora Denise Pires de Carvalho, nossa ex-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje presidente da CAPES, e contando com a presença da nossa ex-reitora, a doutora Denise, e do nosso reitor, Roberto Medronha. Nós temos os dois reitores, né, o antigo e o atual, que eu já de antemão gostaria de convidar para compor a mesa na segunda parte dessa atividade, visto que agora vai ser só a discussão, ia convidar os dois já para, depois do chá acadêmico, estarem conosco aqui. Faço menção rapidamente ao presente do professor Mariano Zales, endereçado à nossa presidente Eliette Busquelá, que hoje não se encontra, será devidamente entregue a ela e passará a fazer parte do acervo do nosso Centro de Memória Médica. Por fim, cumprimentar meu querido amigo Clêmax Santana, da UFRJ, somos militantes no curso de pós-graduação em Clínica Médica há muitos anos. Um abraço, Clêmax, obrigado pela sua presença, entre tantos outros convidados importantes. E destacar, né, o Prêmio Chaldin. Chaldin é considerado pelos dermatologistas, eu sou dermatologista, como o primeiro cifilógrafo, descreveu o treponema pálido. É muito bom a gente ver a nossa especialidade de dermatologia prestar essa contribuição ao estudo das doenças infecciosas e parasitárias. Passo ao professor Celso, então, a palavra. Obrigado. Eu queria também anotar a presença da professora Terezinha Marta, que é a diretora do NEEDIR, que foi mencionado aqui. Vou passar a palavra para considerações sobre a palestra da professora Simone Wen. Ok. Bom, boa noite a todos. E é um prazer estarmos aqui, um prazer ser recebida aqui na Academia Nacional de Medicina, a presença de todos os acadêmicos. Boa noite a todos, nossos professores reitores, professora Denise, professor Medronha, professor Alberto, nosso diretor da nossa casa, Medicina, Universidade do Brasil, Faculdade Nacional de Medicina, agora Faculdade Federal, Faculdade de Medicina da Universidade Federal. Me chamou muita atenção na sua apresentação esse carinho intenso do professor Carlos Chagas e Oswaldo Cruz pelo cidadão brasileiro, né? E isso eu acho que e segue sendo a nossa linha maior na infectologia, apesar de hoje vivermos um mundo com um terceiro espaço, que é o espaço virtual, né? Além do laboratório, da anatomia e das enfermarias, do hospital, dos ambulatórios, da atenção primária. Mas isso me fez, eu acho que essa é uma parte bastante inspiradora para todos nós, né? O pesquisador cidadão que se importa realmente com o que é importante para o paciente, né? E para a sociedade civil. Então, a gente vem, né, professora Denise, discutindo muito isso na CAPES, né? Onde as pesquisas e a pós-graduação devem estar cientes e atentas à comunicação com a sociedade civil, mas me foi muito inspirador ouvir você falar sobre isso, né? Ele fez esse discurso no começo, na aula inicial. Com a palavra o acadêmico Schneider. Não, é só fazer um comentário rápido. Nós estamos comemorando 100 anos, né, e falando aqui da medicina tropical, doenças infecciosas e parasitárias, e eu queria lembrar que à época, e falando aí da década de 1910, 1920, nós tínhamos uma população no Rio de Janeiro em torno de 1.150.000 habitantes. No Brasil, 30 milhões de habitantes. Então, vejam que era uma realidade completamente diferente. Tínhamos saído, poucos anos antes, de uma guerra mundial. A inauguração da sede da Faculdade de Medicina ocorreu em 1918, ali na Praia Vermelha, e logo em seguida surgiu a gripe espanhola, e que nos pegou, vamos dizer assim, despreparados, e isso foi mais um outro impulso que houve para a movimentação com relação a esse conteúdo, essa disciplina. Eu queria lembrar também que, em 1920, foi criada a Universidade do Rio de Janeiro, com a junção da Escola Politécnica, da Faculdade Nacional de Direito e da Faculdade de Medicina. Curiosamente, disse que, como o Brasil, naquela ocasião, não tinha uma universidade,
e se a gente for lembrar, os países até da América do Sul, desde o século XVII, já o tinham, havia a necessidade, inclusive com a vinda do rei da Bélgica, da concessão de um título de doutor honoris causa. E assim foi criada a primeira universidade do Brasil. Eu diria que também, naquela ocasião, se comemorava o centenário da independência do Brasil, isso foi em 1922, ocasião em que nossa primeira sede foi derrubada porque situava-se no Morro do Castelo. E essa derrubada da sede da Faculdade de Medicina nos deixou órfãos e depois, com a derrubada e a inativação da sede da Praia Vermelha, nos deixou absolutamente arrimos. Se nós tínhamos, na ocasião, uma faculdade, mas não tínhamos os hospitais de clínicas na Praia Vermelha, porque espalhados, né, São Francisco, Moncorvo, Santa Casa, hoje é o inverso. Com a inauguração do Hospital Universitário, nós passamos a ter um hospital universitário e deixamos de ter sede. Enfim, eu queria só lembrar que, nessa época, quando do centenário da independência, algumas estruturas ainda existem. O Petit Trianon, que é a Academia Brasileira de Letras, por exemplo, e o Museu Histórico Nacional e o Museu da Imagem do Som. São prédios que foram construídos naquela ocasião para comemorar. E não podemos esquecer também a visita do Albert Einstein, que, se eu não me engano, foi em 1925 ou 26, exatamente coincidindo um ano antes, talvez, do centenário das doenças infecciosas parasitárias, fora Copacabana Palace e Palácio Tiradentes, enfim. Mas eu queria só mencionar, e terminando, que o professor José Rodrigues Cora foi um defensor incansável de que a doenças infecciosas e parasitárias constasse com uma identidade própria. Na década de 80, alguns talvez se lembrem, houve uma discussão sobre uma reforma curricular e várias faculdades suprimiram do conteúdo doenças infecciosas e parasitárias. E ele não só escreveu artigos, enfim, era uma pessoa, uma voz muito ativa e protestou veementemente contra isso, e conseguiu definitivamente consolidar as doenças infecciosas e parasitárias. Eu me junto aqui aos cumprimentos ao nosso magnífico reitor e confrade, a nossa querida ex-reitora, hoje presidente da CAPES, Denise Pires de Carvalho, aos nossos professores que aqui estão da Faculdade de Medicina, nossos alunos também, e, é claro, as demais autoridades ouvintes. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Schneider. Algum acadêmico gostaria de se pronunciar, fazer uso da palavra? Senhor presidente em exercício, confrades e confreiras aqui presentes, senhores convidados, à medida em que os depoimentos foram sendo feitos, eu senti a vontade de falar e recordar o ano de 1971, quando eu cursava o segundo ano da Faculdade de Medicina, e já trabalhando em parasitologia, com Toxoplasma gondii, o professor Carlos Chagas Filho falou, não, você precisa ir conhecer o professor Cora. E me levou lá para o pavilhão Carlos Chagas, que eu voltei a frequentar mais à frente, lá para o 4º ou 5º ano da Faculdade de Medicina. E eu fiquei encantado com o pavilhão Carlos Chagas. Aquilo ali fervia. Era gente fazendo pesquisa, era uma mistura de laboratório de pesquisa básica, com anatomia patológica, com a parte clínica, né? E eu fiquei tão entusiasmado e comecei a falar do meu trabalho, e aí a professora Leia Cora me convidou para fazer uma palestra. Olha, eu
segundo para o terceiro ano da Faculdade de Medicina, e para o Centro de Estudos do Pavilhão Carlos Chagas, fazer uma palestra sobre toxoplasma e toxoplasmose. E fiz, e a partir daí passei a ter uma interação com os colegas do Pavilhão Carlos Chagas, além do professor Cora, da professora Leia, me lembro do Celso Ramos, do saudoso Bodo Vanck e vários outros que estavam sempre ali presentes, inclusive pesquisadores do NIH, que também trabalhavam no Pavilhão Carlos Chagas. E, por inspiração do professor Carlos Chagas Filho e do professor Cora, eu, num período de férias, fui conhecer La Sance e fui depois para Bambuí com o professor João Carlos Pinto Dias, filho do Ezequiel Dias, que foi um colaborador importante na descrição do ciclo do Trypanosoma cruzi no vetor. De modo que, por tudo isso, eu acho que essas comemorações aí do curso e essência, o Pavilhão Carlos Chagas, até hoje eu sempre gosto de passar por ali, vê-lo e lamentar o seu destino, mas, de qualquer maneira, eu acho que ele está inserido na história da medicina tropical ou das doenças infecciosas, ou seja, lá o nome que se resolva dar no Brasil. Muito obrigado. Acadêmico Roberto Medronho. Boa tarde, senhores e senhoras confrades, a toda a plateia que aqui nos ouve. É para mim uma emoção muito grande estar presente nessa sessão, porque ela fala sobre o meu departamento, né? O Departamento de Doenças Infecciosas da Faculdade de Medicina. E para nós é um momento de muita reflexão de tudo que nós temos contribuído para o desenvolvimento social e econômico desse país. Certamente, se formos falar dos grandes nomes, além dos que já foram, me lembrei, meu querido, você deve ter conhecido, Rodrigues Silva, né? Rodrigues Silva, que era outro grande nome, que trabalhava com o professor Cora, na verdade, ele era o chefe do professor Cora, o Rodrigues da Silva. E também era muito, muito interessante quando e eu tive o prazer de ter aula com o professor Carlos Chagas Filho, do jeito humano, delicado e simples, eu poderia dizer até isso, não é, Walter? O Walter tem um longo passado com o professor Carlos Chagas Filho, de conversar com ele depois das aulas. Grandes aprendizados o Walter passou para mim do que o Carlos Chagas passou. E ele era uma pessoa de reconhecimento mundial, né? Mas não deixava de conversar com seus alunos, de estar junto com seus alunos. Da mesma forma, o seu pai. O seu pai não era uma pessoa que frequentava muito os convescotes e a high society. Ele gostava mesmo do laboratório, da pesquisa, de ir para o interior, né, de buscar entender o processo de saúde e doença a partir dos parasitas e do seu hospedeiro principal, o homem. E eu ouso dizer que, de todos os cientistas que trabalharam em doenças infecciosas, aquele que descreveu a doença em todas as suas fases chama-se Carlos Chagas. Ele lida com o parasito, com os determinantes sociais, com a epidemiologia, com todo o seu ciclo da doença. Eu acho que ele merecia o Prêmio Nobel, né? E não por acaso, em 1926, não houve Prêmio Nobel da Medicina, né? Talvez, eu fico pensando, professor Walter, se não foi fogo amigo, que é a coisa mais comum nesse país, né? A gente não ajuda, mas vai e atrapalha. Então, é inequívoco que Carlos Chagas, que, aliás, chamava a doença de tripanomosia,
tripanomosíase, ele não gostava que chamasse Carlos Chagas. Ele não queria que a doença fosse chamada de Carlos Chagas. Tal a simplicidade dele, né? Não sei se todos sabem, acho que aqui os acadêmicos sabem, não sei se todos da plateia sabem, por que o nome é Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi é porque ele estava homenageando o Oswaldo Cruz. Normalmente, um pesquisador, um parasitologista, ao descobrir um parasito novo, dava o seu próprio nome ao parasita. Homenageava a si próprio. Injusto, porque foi ele que conquistou. Mas veja a simplicidade desse ser humano. Ele quis elogiar os seus mestres. Há bons tempos em que os nossos mestres eram reverenciados. A gente vê hoje, né, cada vez menos os alunos reverenciarem os seus mestres. Eu vejo no Facebook, no Instagram, os alunos nossos se formam e eles atribuem esse sucesso a eles mesmos. Eu sou bom pra caramba, por isso que eu me formei em medicina aqui. Gente, isso é uma desconexão total da realidade. Quem somos nós sem os nossos mestres? Então, aproveitando que é o dia do mestre, eu gostaria também de citar e se saudar a todos os mestres aqui, porque todos que são médicos é um mestre. O médico é uma profissão que tem como a vocação passar e mostrar para o outro os conhecimentos e o avanço dos conhecimentos. Muito obrigado, presidente. Obrigado pelos comentários. É realmente uma sessão histórica comemorando os 100 anos da disciplina de doenças infecciosas na nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse momento, nós interrompemos essa primeira etapa, fantástica, extremamente produtiva. Convido a todos a seguirem ao salão, onde será servido o chá acadêmico. Impreterivelmente, às 18 horas, nós temos um compromisso aqui para a segunda parte dessa sessão de hoje. Muito obrigado.